Olá, minha gente, tudo bem? Então, hoje eu vim fazer para vocês uma tag. Uma tag, sabe? Tag. Pois então, eu tenho sobrinhas adolescentes. Eu convivo com vários adolescentes ou crianças que estão saindo da infância, entrando na adolescência, né? Porque, como várias pessoas sabem, eu sou professora, então eles estão naquela fase, né? De transição, de transformação. E eu tenho sobrinhas adolescentes, sobrinhas e sobrinhos, tenho sobrinho adulto, adolescente, tal e tal. Tenho sobrinho que já tem neto, já sou tia-avó, mas eu não nasci adulta. Gente, eu não nasci adulta, por mais que às vezes as crianças pensam que a gente já nasceu adulta, né? E a gente não nasceu adulta. Eu já fui criança, logicamente, eu já fui adolescente, e no meu período de adolescência eu tinha muitas dúvidas mesmo. E assim, cara, quem sofreu comigo a boa parte das minhas dúvidas foi o meu pai, porque assim, minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos, a minha mãe que me criou, a mãe dos meus irmãos, faleceu, eu tinha 10 anos. Então, assim, um mês depois, aconteceu a minha primeira menstruação. Então, foi pá, o meu pai. Aliás, eu vou até depois gravar um vídeo pra contar pra vocês as enroscadas que eu meti meu pai. Porque, olha, eu vou te falar, na área de Deus, não. Assim, nunca dei trabalho, mas também meti meu pai em cada uma. Então, hoje, eu vim gravar pra vocês uma tag com 10 dúvidas de adolescentes. Exatamente, 10 dúvidas de adolescentes. Só que, assim, são dúvidas que eu vou tirar baseado na minha experiência. Então, se você quer saber quais são as dúvidas, o que eu tenho para falar sobre essas dúvidas, continue comigo assistindo esse vídeo. Só um aviso, eu voltarei de óculos, porque senão eu não vou conseguir ler nada, sabe, né? Eu já fui adolescente, mas eu sou uma adulta e quase cega, então voltarei de óculos. Até daqui a pouco. Bom, gente, então estou eu aqui de óculos, porque senão a pessoa não lê, para dar início à nossa tag. E a primeira perguntinha é assim: você tem preconceito contra piercing e tatuagem? Gente, eu não tenho preconceito. Aliás, eu tenho preconceito com quem tem preconceito. Esse negócio de piercing e tatuagem, isso é de cada um. A única coisa que eu penso é assim: eu acho que tudo tem um momento certo, porque piercing, não digo piercing, mas a tatuagem é algo definitivo. Então você tem que fazer num momento que você tem certeza daquilo que você está fazendo, para depois, no futuro, você não se arrepender. Então, assim, tem adolescente que a mãe autoriza. Não, beleza, que a mãe autoriza. Só que, mesmo sendo adolescente, ele tem que saber que aquilo é definitivo. Então, é procurar não fazer coisas que estão na modinha, entendeu? Tem que ter um significado. Por exemplo, eu tenho 34 anos. Gente, eu sou louca pra fazer uma tatuagem. Eu só não sei qual. Então, assim, eu não posso fazer qualquer uma. Então, na hora que eu decidi fazer, eu vou fazer. Mas preconceito eu não tenho, porque eu acho que cada pessoa usa o que vai de acordo com a sua personalidade, né? Precisa ter atitude. Então, eu não tenho preconceito. Tipo, eu não tenho preconceito com a minha cachorra latindo agora, porque ela mora aqui em casa, ela tem voz. Então, vamos ouvir o latido dela, né? Então, vamos passar para a próxima. Como desencanar do crush? Gente, existe só um crush? Não, né? Desencanar como? Não quer? Beleza. Aceita que dói menos. Passa pra próxima. Se ama. Melhor forma é se amar. Quando a gente se ama, é apaixonada pela gente mesmo, não interessa se o crush quer ou não quer. Libera, meu irmão. Ele não quer, passa mais tarde. Como lidar com a separação dos pais? Então, meus pais se separaram pela morte. Foi difícil? Foi, porque houve um sofrimento e tal. Mas assim, eu acho o seguinte: esse negócio de casamento, pra mim, isso é uma coisa minha. Você se junta com outra pessoa, é pra você ser feliz. Se não tá sendo feliz, se você não tá feliz, não tem por que você continuar. E se você não tá feliz com seu marido ou com a sua esposa, você não vai conseguir fazer seu filho ou sua filha feliz, tá entendendo? Então, assim, não tem por que.
às vezes a felicidade dos pais, ela se faz mais presente quando eles estão separados, porque separa pai e mãe, separa marido e mulher, mas pai e mãe nunca separa. Então assim, não tem, é difícil, por quê? Porque você era acostumada ali na sua casa com seu pai e sua mãe. Eu penso que é difícil, eu penso porque eu já tive alunos que passaram por essa situação e era comigo que eles estavam, era comigo que eles conversavam. Então eu sempre procurei passar isso para eles, que se não havia felicidade, não tinha por que os dois estarem juntos, que talvez fosse melhor que cada um tivesse num canto e depois, mesmo separado, eles lutassem junto pelo objetivo da felicidade dos filhos ou do filho. Então eu penso isso, que num casamento ou na separação, você tem que prezar o quê? O objetivo é o quê? A felicidade do seu filho. Se você estiver brigando com seu marido, com a sua esposa, se vocês não podem se ver que vocês querem se esganar e a criança vendo aquilo tudo, gente, pelo amor de Deus, isso é o final dos tempos. Ninguém tem que estar fazendo brigar na frente de criança, não, é melhor separar mesmo. Então, assim, não, eu às vezes eu acho que é a melhor solução. Não tô dizendo que sou a favor, não é isso, porque, por exemplo, eu tenho um filho, sou casada, e quando eu quis meu filho, eu planejei para ele ser criado com pai e mãe. Só que hoje eu sou feliz e eu e meu esposo, nós sempre conversamos sobre isso. Então hoje nós estamos felizes. Mas se um dia eu não tiver, não tem por que os dois estarem juntos, entendeu? Porque se eu não estiver feliz, eu não vou fazer meu filho feliz. E assim vai, acho que é por aí. Vamos lá, próxima. Por que as pessoas se apaixonam rápido? Eu não sei. Eu não sei, gente. Às vezes é porque encontra na outra pessoa muitas coisas em comum, muitas coisas legais, muitas coisas diferentes, né? Muitas coisas diferentes, então assim, rola. Às vezes a gente olha para aquela pessoa e tem alguma coisa nela que desperta. Então não há uma explicação para a paixão. Da mesma forma que até hoje ninguém encontrou uma explicação para o amor. Só que assim, você vai se apaixonar. É um risco. A pessoa pode corresponder ou não. E aí, se não corresponder, é a mesma coisa que eu falei do crush. Passa mais tarde. Próxima pergunta. Como fazer amigos? Fazendo. Não é assim? Primeiro, você tem que ter amizade com pessoas que você tem afinidade. E não porque a garotinha mais popular da escola, porque é o boy magia. Gente, para. Você tem que fazer amizade com pessoas que vocês vão ter trocas, sabe? Troca de experiência, troca de informações, troca de alegria, troca de tristeza. Uma troca, uma via de mão dupla. Amizade é uma coisa muito linda, muito gostosa, muito legal. Eu tenho amizades de anos que por mais que a gente não esteja ali junta, grudada, nossa, eu amo de paixão, sabe? Por exemplo, a minha cachorra, eu tenho amizade com ela, tanto eu tenho que eu respeito que ela continua latindo. Então, assim, amizades é isso, tem que cultivar um respeito, você tem que ter coisas boas para dividir, mas ela também tem que estar disponível na hora que você não estiver tão legal. Então, como fazer amizade? Procurando sempre o que for melhor, tanto para um quanto para outro. E não, cara, eu odeio esse negócio de modinha, tá? Eu odeio esse negócio de, eu quero ser amiga da Paty, porque a Paty tem uma bolsa rosa. Pra que isso? E quando não tiver mais bolsa rosa no mundo, a Paty não vai servir pra você? Então, assim, não é modinha, amizade é amizade, modinha é amor, modinha é modinha, entendeu? E um lance é um lance. Próxima pergunta. Como se interessar por uma matéria? Eu acho assim, quando a gente estuda, eu, como professora, eu falo isso por mim. Eu não acho que tudo que tá ali na grade curricular vai servir para você no futuro. Mas é conhecimento, então todo conhecimento é bem-vindo. Por mais que você não goste daquela matéria, mas ela vai te trazer um conhecimento. Então você tem que focar nisso. O que eu quero? Conhecimento. Então, se interesse pelo conhecimento. Aprenda, exercite, leia, se informe, que um conhecimento vai trazendo outro, entendeu? Não precisa ela ser a melhor matéria do mundo, não, mas o foco é, eu preciso de conhecimento. O que eu vou levar pro resto da minha vida é o quê? É conhecimento. Então, eu preciso
me interessar por aquela matéria. Precisa amar? Não sei, tem gente que não gostava de história e se interessou, hoje é um historiador. Mas, naquele momento, foca no conhecimento. É assim que eu sempre fiz. Eu não gosto de tal matéria, mas eu sempre foquei no conhecimento. Por exemplo, eu tenho um problema muito sério com matemática. Eu e matemática, a gente não era assim, sabe? Assim, nunca rolou. Nunca rolou. Mas eu sempre tentei, mas eu tenho certeza que o meu problema com matemática, por causa de um professor que eu tive, da quinta até a oitava série, porque até a quarta série eu aprendi a matemática. Quando eu cheguei da quinta à oitava, eu não aprendi. Quando eu fiz o ensino médio e faculdade, aí eu aprendi matemática. Então, assim, o problema foi esse professor, entendeu? E eu acho que ele não foi só o meu problema não, tá? Mas tudo bem. Abafa esse caso. Próxima. Como fazer looks legais com o uniforme da escola? Gente, o uniforme é um item de segurança, entendeu? Eu acho assim, o uniforme é um item de segurança para o aluno. Só que a gente vive num mundo onde tudo tem que ter, né, coisas diferentes. Então, o que você faz? Acessórios, sabe? Acessórios, tipo um brinco desse aqui, ó, super básico, discreto. Você joga no seu uniforme, você vai... Não é o seu uniforme que vai chamar a atenção, vai chamar a atenção o quê? O seu brinco básico, discreto. Então, assim, joga um colar, joga uma jaquetinha, né, um cardigan, alguma coisa assim que levante o astral, porque geralmente as adolescentes, os jovens, não gostam de uniforme porque é todo mundo igual, porque todo mundo veste igual. Só que nada te impede de jogar alguma coisa em cima, sabe? Tem broche, tem bottom, só não vai arregaçar, né, com o uniforme, porque já é falta de respeito com a escola, com as regras da escola, mas assim, nada te impede de jogar acessórios em cima daquilo, entendeu? Faz o cabelo diferente, usa um brinco, um colar, um óculos, sabe? Um óculos, então, pois é, por aí vai. Use a imaginação. Próximo. Como lidar com o racismo na escola? Gente, olha, tá aí. Uma coisa que não deveria nem existir, cara. Eu detesto esse negócio, sério. Eu acho que era pra ser de outro mundo, de outra dimensão, porque tem certas coisas que eu sou intolerante. E eu sou intolerante com a intolerância, do jeito que eu sou preconceituosa com o preconceito, porque o racismo na escola, gente, isso é tão triste e é tão difícil da gente lidar, sabe por quê? Porque o racismo, ele não nasce na escola, ele nasce da educação que você teve de casa e traz para a escola. Infelizmente é assim. Então, eu tenho que parar o meu trabalho para quê? Para tentar formar um cidadão que não seja racista. Que não seja racista, que não tenha preconceitos, que não seja intolerante. Então, assim, eu acho que o problema do racismo na escola não é da escola. Ele não vem, não nasce, o foco não é na escola. Na escola, ele pode, assim, ganhar uma proporção, uma dimensão muito negativa. Eu sempre procurei trabalhar com os meus alunos assim, eu procuro trazer isso também para a vida do meu filho. Eu já falei isso no vídeo que eu falei sobre ser mãe de menino. Você gostaria que alguém fizesse isso com você? Para mim, a questão todinha é que o ser humano, ele é tão triste que ele é incapaz de se colocar no lugar do outro. Porque uma vez que você se coloca no lugar do outro, que você tenta imaginar o que o outro está sofrendo quando ele sofre um racismo, ele não queria mais fazer isso não. Então, assim, eu acho que a questão é essa, lidar com o racismo na escola. E outra coisa, você tem que, independente de que raça você seja, você tem que se orgulhar, você sempre tem que, entendeu? Ah, neguinha, não sei o que. Daí, nem responda. Pra mim não tem nada mais bonito, gente, do que uma pessoa negra. Ou seja lá de que cor que você seja. Todo mundo é lindo, todo mundo é bonito, igual Caetano Veloso. Mas é verdade.
A gente tem a beleza, não tô falando de beleza física não, a gente tem uma beleza que vai além, sabe? Quando a gente se gosta, a gente se ama, todas as pessoas percebem. A partir do momento que você, e outra, você detrela, aí que piora. Então finge que não é com você, finge que não é com você, sabe por quê? Pobre de quem tá fazendo aquilo, meu bem. Pobre de quem tá fazendo, não de quem tá recebendo, entendeu? Então, tipo, ignora. Ignora, tenha pena, porque se a família dele ensinou ele a ser assim, pelo amor de Dadá, não tem jeito não. Próxima. Como tem interesse nas coisas. Tipo assim, cara, que coisa. Qualquer coisa. Eu acho que tudo que acontece, que a gente vive, que a gente vê, que a gente ouve, sempre tem alguma coisinha que vai fazer, que vai trazer benefício para você, entendeu? Como eu falei, vai trazer conhecimento, vai trazer informações, vai trazer algum benefício. Então, assim, sempre foca nisso. O que isso tem de bom para mim? Ai, aquela pedra marrom ali no meio da rua. Gente, é uma informação. Você sabe que ali no meio da rua tem uma pedra marrom. Você só vai tropeçar, tacar seu dedo e lascar o seu dedo nela se você quiser. Então foi bom, não é da sua conta? Não, mas foi bom porque você ouviu, entendeu? E se informou. É um exemplo banal? É um exemplo super banal, mas é assim que acontece. Pode ser com a coisa mais importante ou com a coisa mais banal. Se você tira alguma coisa de bom daquilo para sua vida, eu acho que já valeu a pena você ter um interesse, você demonstrar um interesse por alguma coisa. E a última pergunta é a seguinte: como lidar com o cabelo rebelde? Gente, por que o cabelo é rebelde? Porque você tenta deixar ele assim, né? E ele não fica? Porque você quer ele pro lado e ele vai pro outro? Porque você queria ele liso e ele é cacheado? Gente, rebelde. Não se preocupe com esse termo, cabelo rebelde. Pense que várias pessoas no Brasil e no mundo queriam ter cabelo e por algum motivo não tem. Então agradeça, ao invés de implicar com o seu cabelo, agradeça o seu cabelo, que você não é careca. Por exemplo, quando eu era criança, que eu sofri muito bullying por causa do meu cabelo. Porque meu cabelo ele é liso. E assim, quando eu era criança, minhas irmãs cortavam meu cabelo assim, Chanel. Cara, eu odeio esse corte. Mas tudo bem, elas cortavam. E franjinha. Ai, ai, ai. Hoje eu não corto meu cabelo nem assim, nem de franjinha. Eu não faço isso, porque eu tomei rédea pelo menos do meu cabelo, né? Então eu não gosto. Mas todo mundo me chamava de índia, de filha do pajé, de nega do cabelo liso. Então, isso é bullying. Eu passei a minha infância todinha sofrendo isso. Só que o que eu pensava? Pelo menos eu tenho cabelo. Pelo menos eu não sou careca. E depois, muitos anos depois, todo mundo, inclusive as pessoas que ficavam me xingando, pegava chapinha e alisava o cabelo. Eu nunca precisei passar chapinha no meu cabelo. Mas eu sempre tive vontade de ter cabelo cacheado, que as minhas sobrinhas têm, e eu acho lindo o cabelo cacheado. E assim, mas eu nunca fui atrás de cachear meu cabelo, até mesmo porque ia ficar uó. Então assim, eu queria ter o cabelo cacheado, porque o ser humano nunca se satisfaz com o que ele tem. Então assim, mas eu não preciso me focar porque eu queria ter o cabelo cacheado. Eu tenho que ver que eu tenho cabelo. E que talvez a minha vizinha ou alguma colega minha, ou não sei quem, nesse momento está sem cabelo. E ela queria ter um cabelo, não importasse como ele seja, entendeu? Como ele fosse. Então, assim, gente, para de dar importância a alguma coisa que não tem tanta importância assim, sabe? Tem creme, tem óleos, tem empreendedores, tem tiara, tem uma infinidade de coisas que você pode usar aí para controlar mais o volume do seu cabelo. Então, use isso a seu favor, entendeu?
aquela gata que tem aquele cabelo cacheado, que quando ela solta ele fica assim, gente, é lindo demais. Bota uma flor aqui, ó, e vai que tu vai arrasar, tá certo? Então vamos lá, gostou? Dá uma curtida aí. Quer mais uma? Peça aí embaixo no comentário. Um beijo, fique com Deus e até a próxima.